Olá, saudações a você que está nos assistindo. Eu sou a professora Tamires, professora Ana Vai Passar, e vou acompanhar vocês na resolução das questões do Enem de 2021, de Matemática e suas tecnologias. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos comentar cada uma da resolução dessas questões, revisar conteúdos, explicar técnicas resolutivas de questões fechadas, para vocês irem mais seguros para a prova, conhecendo a prova e com mais técnicas para acertar a questão. Então vamos lá. Primeira questão. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega sigma, e seu valor é dado pela solução positiva da equação sigma ao quadrado é igual a sigma mais 1. Assim como a potência sigma ao quadrado, as potências superiores de sigma podem ser expressas da forma A sigma mais B, em que A e B são números inteiros positivos, como apresentado no quadro. Então, o sigma ao quadrado é o sigma mais 1. Sigma ao cubo é 2 sigma mais 1, e assim por diante. A questão nos pergunta: a potência sigma elevada a 7, escrita na forma A sigma mais B, com A e B sendo inteiros positivos, é. Então, nós precisamos completar o quadro aqui com o valor do sigma elevado a 7. Então, vejamos. Nós sabemos que o sigma elevado a 7, ele é o sigma elevado a 6 mais o sigma. Nós sabemos que o sigma elevado a 7, ele vai ser igual ao sigma elevado a 6 vezes sigma. Sigma elevado a 1, porque na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, o sigma elevado a 7, ele vai ser o sigma elevado a 6, que nós já sabemos que é 8 sigma mais 5. Então, 8 sigma mais 5, multiplicado por sigma. Então, o sigma elevado a 7, ele vai ser, fazendo a distributividade aqui do sigma, nós teremos 8 sigma ao quadrado mais 5 sigma. Só que o sigma ao quadrado, nós já sabemos que ele é sigma mais 1, então eu vou substituir. Então, eu vou ter 8 vezes sigma mais 1 mais 5 sigma. Então, meu sigma elevado a 7, fazendo a distributividade aqui com 8, vai ser 8 sigma mais 8 mais 5 sigma. Sendo assim, o sigma elevado a 7 vai ser 13 sigma mais 8. Então, deixamos ele na forma A sigma mais B. Então, o A vale 13 e o B vale 8. E a nossa resposta é 13 sigma mais 8. Dentre as alternativas, a resposta é a letra E. Então, vejam a importância nessa questão de você interpretar o enunciado, analisar aqui a tabela, o quadro apresentado com os valores e ir fazendo a substituição algébrica. Então, essa questão envolve álgebra, onde a gente tem que explorar as fórmulas apresentadas na questão e o desenvolvimento do procedimento dos cálculos, das operações algébricas de multiplicação, de soma, neste caso. Próxima questão. O atômio representado na imagem é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958, para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo, e a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base. Centrada nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Vejamos a imagem. Aqui nós temos, então, o atômio. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura.
Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Então, olha, aqui em vermelho a gente tem um elevador que passa pela central e vai até a maior de todas, né? A mais alta aí de todas. Aqui estão as esferas, né? Temos um total aí de 8 esferas. E temos aqui os tubos cilíndricos, né? Que fazem a ligação entre todas elas. Certinho? Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representada por. Então, vejamos, ele passa pelas diagonais, ele passa em cada um dos vértices. Então, ele vai seguindo ali todos os vértices, né? Nós temos ali um total de 6 vértices, pensando na projeção ortogonal. Temos a parte central e ainda temos a passagem, né? Envolvendo todas as arestas e diagonais do cubo. Então, o que mais se aproxima de todo este trajeto deste visitante é a letra E, ok? Então, se nós fôssemos olhar essa imagem da parte superior, olharmos de cima, olharmos aqui de cima, qual seria a sombra dessa imagem aqui no chão, né? Pensando nessa trajetória toda composta aqui por essa figura. Então, nós temos, né, exatamente a figura representada na letra E, tá certo? Não teríamos retângulos, certo? Não teríamos losango. E todas as distâncias cilíndricas, elas têm o mesmo tamanho. Aqui na letra A, nós não temos o mesmo tamanho, nem temos essa ramificação central. Então, a nossa resposta é a letra E. É muito importante, em questões que envolvem, né, a projeção ortogonal, um conteúdo e uma questão muito certeira, né, de vir no Enem, nós precisamos sempre imaginar a vista dessa figura na projeção que ele deseja. Ali é a projeção sobre o plano do solo. Então, a sua vista de cima, em relação ao solo, representa qual figura. E aí você pode ou ir por eliminação, ou construir mesmo essa figura, essa projeção ortogonal, pensando em cada um dos detalhes do enunciado. Próxima questão. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas, em unidade, de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Então, vejam só. Na franquia 1, 415 lanches do tipo 1, 395 do tipo 2, 425 do tipo 3, 430 do tipo 4 e 435 do tipo 5. Para a franquia 2, temos estes valores da segunda linha, para cada um dos lanches das colunas. E na franquia 3, temos também estes valores aqui da linha, para cada um dos lanches que estão representados nas colunas. O que nós precisamos responder? Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo... Então, qual desses 5 lanches vai atender aí, né, a essa edição especial da hamburgueria? Então, nós vamos escolher o tipo que apresentar a maior média por franquia. Ele vai ser definitivamente, né, incluído aí no cardápio. Então, o lanche 1, se nós formos observar, ele vendeu 415 em todas as franquias. Então, a sua média é 415.
porque eu precisaria somar 415 mais 415 mais 415 e dividir por 3. Vou encontrar 415 mesmo. Já o lanche 2, eu vou precisar somar esses valores. 395 mais 445 mais 390 e dividir por 3. E aí eu vou encontrar 410. Para o lanche 3, também vamos calcular a média. 425 mais 370 mais 425. Somar esses 3 e dividir por 3. E aí eu vou encontrar 406,67. Para o lanche 4, vamos calcular a média. 430 mais 370 mais 433. Dividido por 3, nós vamos encontrar 411. Para o lanche 5, 435 mais 425 mais 420. Ao dividir por 3, 426,67. E nós precisamos saber qual tipo que apresenta a maior média. A maior média foi aqui, olha, do lanche 5. Então, ele vai ser o escolhido para ser adicionado na edição especial. Então, a nossa resposta vai ser incluso no cardápio o lanche do tipo 5. Média aritmética também é um conteúdo de estatística muitíssimo importante para as avaliações do Enem. É bem recorrente questões desse tipo. E aí nós vamos sempre ter que interpretar, seja uma tabela, seja um gráfico, e analisar aí, né, mediante este conteúdo, este conceito, qual vai ser a resposta correta. Mais uma questão. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal M, conforme apresentado no quadro. Então, vejam que a interpretação de quadros, de tabelas, isso é muito importante e muito recorrente nas questões. Vejamos essa tabela. Aqui, nós temos neste quadro o seguinte: a comissão, 1, 2, 3, 4 e 5, e a média de faturamento mensal, M. Se o M está entre 1 e 2, incluindo 1 e não incluindo 2. Se o M está entre 2 e 4, incluindo 2, mas não incluindo 4. Se o M está entre 4 e 5, incluindo 4, mas não incluindo 5. Se o M está entre o 5 e o 6, incluindo 5, mas não incluindo 6. E se o M é maior ou igual a 6. Então, nós temos essas categorias aqui para essa média de faturamento mensal, considerando esse 1, 2, 4, 5, estes números em milhão, certo? Sendo que esses valores é a média do faturamento mensal. Vamos seguir com o enunciado. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. Então, faturamento mensal em milhão de real. 3,5, 2,5, 5, 3, 7,5. E a quantidade de meses? 3 meses, 2 meses, 2 meses, 4 meses e 1 mês. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos, né, que calcular, de acordo com a pergunta, alguma informação referente ao quadro anterior e este quadro de agora. Então, a gente vai ter que fazer uma relação entre eles, né? Vejamos a pergunta. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, nós vamos ter que calcular aqui, de acordo com esse segundo quadro, o faturamento mensal deste supermercado. Voltar aqui na primeira tabela, né, no primeiro quadro, e analisar qual dessas comissões ele vai receber. Então, vamos calcular aqui mediante esse segundo quadro. Em 3 meses, foi 3,5 milhões de reais. Então, eu vou ter que multiplicar 3,5 vezes 3 meses, que vai dar um total de 10,5 em milhão de reais. 2,5 foi em 2 meses, então deu um total de 5 milhões.
5 milhões foi em 2 meses. Então, vai dar um total de 10. Em 4 meses, o faturamento foi 3 milhões. Então, eu vou ter um total de 12 milhões. Em um mês, 7,5. Então, continuo 7,5. Quando eu somo 10,5 com 5, com 10, com 12, com 7,5, eu vou encontrar 45. Esse 45 foi no ano todo. Porque aqui, olha, 3 com 2, com 2, com 4, com 1 vão dar 12 meses, que é um ano. Só que nós precisamos calcular o faturamento mensal, porque aqui, olha, média de faturamento mensal. Então, eu vou ter que pegar esse valor que eu encontrei, esse 45, e dividir por 12 para encontrar a média por mês. 45 dividido por 12, 3 vezes 12, 36. Restam aqui 9. 9 não dá para dividir por 12, vírgula, para mim acrescentar um zero. 90 dividido por 12. 7 vezes 12, 84. Sobram 6. Acrescento mais um zero, 3,75. Então, 3,75 em milhões de reais é a média mensal. Então, agora eu vou vir na primeira tabela. 3,75 está aqui, ó, entre o 2 e o 4. Então, a comissão que eles vão receber é a de número 2. E a nossa resposta vai ser a letra B. Então, vejam como é importante interpretar a pergunta, os dados do enunciado, para a gente, então, concluir a nossa resposta. Então, aqui, diante do quadro 2, foi necessário calcular a média mensal do faturamento e depois classificar este valor de acordo com o quadro 1, para então chegarmos à resposta. Assista a resolução dessas questões quantas vezes forem necessárias. Tentem resolver essas questões sozinhos. O estilo de questão é muito semelhante ano a ano das questões do Enem. E para que você esteja mais preparado, mais treinado, é muito importante você treinar na resolução de questões antigas. E cada um desses conceitos envolvidos nessas questões, conceito de média, conceito de álgebra, de projeção ortogonal, cada um desses que você tiver dificuldade, são conteúdos que você precisa revisar, precisa estudar para ir mais preparado com as ferramentas necessárias, ferramentas matemáticas, né, para a resolução dessas questões. Estamos juntos? Desejo que você tenha muito sucesso e lembre-se, vai passar, vai atingir seus objetivos e conte com a gente.